Oi, pessoal. Conforme ficou combinado entre mim e a professora Georgiana na última aula de métodos qualitativos, eu fiquei de concluir a minha apresentação sobre a etnografia e shadowing para aqueles que não conseguiram acompanhar a nossa apresentação até o fim. Retomando o início da minha parte da apresentação, em que eu trouxe Clifford, 1994, a literatura complementar sobre o tema do nosso seminário, esse autor traz o Malinowski, Med e Graul como os autores seminais que discorreram sobre o desenvolvimento dessa metodologia no século XX, voltado para a área de antropologia social. Nessa leitura, os aspectos principais que eu evidenciei para trazer para a discussão do método foram que esses autores estabeleceram as bases para um rigor científico na área da antropologia que diferenciasse a figura do etnógrafo do antropólogo na hora de fazer as pesquisas em campo. Então, o etnógrafo seria quase como uma figura heróica que conseguiria, a partir de observações sistemáticas e de um treinamento realmente formal e rigoroso, que poderia habilitá-lo a desbravar todos os meandros dessas civilizações primitivas, que eram objeto de estudo da antropologia social no século XX, no início do século XX, para conseguir transpassar para as sociedades ocidentais, ditas civilizadas, as características que nenhum outro profissional estaria capacitado a enxergar e a interpretar, porque não teria o mesmo treinamento que um etnógrafo passaria a ter. Dentre esse treinamento, um etnógrafo conseguiria traduzir as experiências vivenciadas em campo a partir de uma narrativa que envolvesse o leitor dentro daquele contexto de pesquisa. Então, aí a gente já tem uma das primeiras características principais que esse método da etnografia possui. A tradução, o uso da linguagem, a elaboração do texto científico tem uma importância fundamental para a validação desse método como uma estratégia e como um método de pesquisa, tanto nas ciências sociais quanto na própria antropologia. E essa tradução das experiências passa não só num cuidado com a linguagem, mas também na capacidade do etnógrafo fazer inferências e estabelecer relações a partir de diversas figuras de linguagem, por exemplo, a sinédoque. Para quem não lembra, a sinédoque é um tipo de metonímia em que nós conseguimos fazer generalizações a partir de uma parte do todo que é observado. Então, é exatamente esse o papel do etnógrafo. Ele vai estar num contexto específico de pesquisa, vai identificar algumas partes previamente estabelecidas para que ele analise, né, a partir do treinamento que ele recebe, dessa estrutura formal, que é a sociedade ou a organização que ele analisa, e a partir dessas interpretações que ele estabelece, das partes desse todo maior que ele analisa, ele consegue fazer generalizações e interpretações que poderiam ser aplicadas numa perspectiva macro-organizacional. Então, esse transporte de um universo micro-organizacional para o macro-organizacional é a sinédoque como figura de linguagem presente na redação do método etnográfico que dá esse rigor científico tão importante que o método traz. A etnografia também é apresentada como uma descrição cultural sintética baseada na observação participante. Essa citação foi retirada de Thompson, 1983, do próprio Clifford, e ela traz para a gente também um entendimento importante de que a cultura é o que permeia toda a análise dentro do método etnográfico. A cultura, nesse caso, seria considerado, até anotei aqui a definição que o autor dá para a cultura, um conjunto de comportamentos, cerimônias e gestos característicos da população que está sendo observada, passíveis de registro, porque o observador ou o etnógrafo precisa conseguir fazer essa passagem para a linguagem, para que outros tenham acesso a essas informações, e explicação, ele também precisa, além de narrar,
ele precisa conseguir estabelecer relações com a teoria por um observador treinado, que é o etnógrafo. Então, a cultura na etnografia tem o papel de conduzir essa interpretação de um fenômeno que está sendo estudado. E um dos pressupostos desse método é que não se consegue entender esse fenômeno de interesse do pesquisador sem que a cultura seja um fator considerado nessa análise do fenômeno. E é por isso que a observação participante se insere de uma maneira tão fundamental nesse método, porque sem o pesquisador fazer parte desse contexto que ele está tentando analisar, desse fenômeno, ele não consegue ter uma visão da cultura e uma visão dos próprios participantes que estão se relacionando dentro daquele fenômeno. E a partir desse entendimento, nós chegamos à conclusão, a partir da leitura do autor, que a etnografia não é apenas um método de pesquisa, mas também é uma postura. E aí, para corroborar com essa análise, com esse entendimento, a gente trouxe autores fora da literatura básica indicada pelos professores, para conseguir abarcar tudo que o método de etnografia e shadowing traz para a gente, né? Bom, os autores extras que a gente trouxe foram Godoy, Bandeira de Mello e Silva, 2006, um deles, né? E eles também colocam que a etnografia é mais do que um método de pesquisa, também pode ser visto como uma estratégia. E o que esses autores entendem como estratégia de pesquisa? É mais ou menos como a questão da postura que estava sendo tratada em Clifford. Essa postura ou estratégia, independente do nome que a gente dê, pressupõe uma base epistemológica e ontológica que vai orientar a visão do etnógrafo ou do pesquisador sobre aquele fenômeno. Então, não é simplesmente um método que vai conduzir a nossa ida a campo. É um método que está sendo respaldado por uma orientação epistemológica e tudo isso precisa estar alinhado na nossa estratégia de pesquisa e também na nossa redação do projeto de pesquisa. E a gente vai ver mais adiante que essa relação entre a reflexão epistemológica e ontológica precisa estar dentro do próprio fenômeno, precisa estar inserida no próprio fenômeno que a gente está querendo pesquisar. Eu vou dar um exemplo do estudo de caso que eu trouxe para a gente analisar isso. Então, mais uma característica desse método é a dialética entre sujeito-objeto, indivíduo-sociedade, particular-geral, porque existe essa preocupação em conseguir estabelecer as relações entre o fenômeno, as interpretações entre o fenômeno, para conseguir, dentro dessa perspectiva micro, transportar essas relações a partir da tradução dessas experiências e da semelhança que os pesquisadores conseguem estabelecer com fenômenos maiores numa perspectiva macro. Então, existe essa dialética sujeito-objeto, porque uma hora o sujeito se insere naquele fenômeno, outra hora ele precisa se distanciar, uma hora ele se insere como indivíduo numa sociedade maior e na outra ele precisa se distanciar. E é nessa inter-relação entre sujeito e objeto de pesquisa que ele consegue estabelecer essas interpretações no nível micro e macro. Diante disso, os autores propõem que existem 3 tipos de postura, né, que o etnógrafo consegue adotar dentro do contexto de pesquisa, utilizando o método etnográfico, que são a reflexividade. O etnógrafo, o pesquisador, precisa sempre refletir sobre a própria prática no campo, a cumplicidade, o quão próximo ele se coloca do sujeito participante da pesquisa e como ele percebe que essa proximidade influencia na própria interpretação dele do fenômeno, e a alteridade, que é esse distanciamento necessário para que ele consiga fazer as análises como uma terceira pessoa e não simplesmente tomando como base as interpretações dos sujeitos participantes, mas também a dele como pesquisador se colocando nesse processo de pesquisa
ora de uma maneira mais próxima, ora de uma maneira mais distante, como eu falei, em relação ao fenômeno. Com base nisso, os autores propõem que existem 3 momentos da elaboração científica baseada na etnografia. O primeiro deles seria essa aproximação teórica com o tema de pesquisa, né? Eles citam a sólida preparação teórica na área de conhecimento ou a concepção no campo temático de estudo. Para que o etnógrafo consiga chegar a campo já reconhecendo o tema que ele pretende pesquisar, ele precisa se fundamentar na literatura e investigar o que é que já tem escrito sobre isso. E depois disso, ele consegue ir a campo, que seria o segundo momento dessa elaboração científica, e por fim, a escrita, redação mesmo do projeto, como eu falei, tem uma relevância fundamental, porque faz parte da própria experiência que é repassada para o leitor, para quem vai consumir, né, o relatório de pesquisa final, que precisa se sentir partícipe dentro de uma pesquisa etnográfica. Então, são os 3 momentos fundamentais que regem o método etnográfico. Com base nisso, também, os autores colocam que a etnografia é um método que abarca o fato social total, porque ela estuda não só o tempo, e o tempo é sempre localizado no aqui e no agora, não é uma pesquisa que pode, não é um método que pode ser feito em relação a fatos que já aconteceram, porque o pesquisador precisa ter esse acompanhamento no campo, numa situação, um fenômeno que ele está analisando, tem que transcorrer naquele momento que ele está observando e acompanhando. O espaço também é localizado no aqui e no agora, então ele tem uma dimensão muito maior e mais ampla de tudo que está acontecendo, porque ele se insere nesse espaço. Os atores, porque ele pode estabelecer essa relação de cumplicidade e alteridade, e o próprio contexto organizacional. Então, abarcando todos esses fatores, a gente teria um método capaz de interpretar as situações e os fenômenos de uma maneira muito mais holística e com uma visão muito mais integrada dentro de acordo com o que os sujeitos de pesquisa experimentam, e não apenas em relação aos fatos que foram contados sobre um fenômeno em algum momento da história que ficou registrado para nós. Mais uma característica marcante desse método é o ver versus o olhar antropológico, que esses autores resgataram de Laplantin em 1996. O ver seria a visão superficial daquele fenômeno, em que o pesquisador, quando ele se debruça sobre a teoria, ele já tem mais ou menos uma expectativa do que ele vai encontrar no campo, e isso não deve acontecer na etnografia, porque por mais que haja esse embasamento teórico, o pesquisador precisa ter um olhar antropológico, que é aquilo que vai direcionar para uma coisa, para um aspecto daquele fenômeno que ele ignorava, ou que esse treinamento pelo qual ele passa para se tornar um etnógrafo ensina ele a ver. Então, dificilmente um etnógrafo vai entregar uma pesquisa que analisa de maneira superficial. Como a gente viu, ele tem um fato social total, com várias dimensões e várias interpretações dos sujeitos, para conseguir resgatar para a gente. Então, é muito difícil que esse olhar antropológico fique na superficialidade, fique restrito à superficialidade de um fenômeno. Até porque existe a necessidade de de fazer uma triangulação de dados na pesquisa etnográfica. Então, por exemplo, além de uma entrevista semi-estruturada ou mesmo de uma análise documental que o pesquisador precisa fazer, ele consegue analisar símbolos, ele consegue ter acesso à história de vida dos participantes, ele consegue, na própria escrita do relatório de pesquisa, através do diário de campo, ter acesso a interpretações e
e ideias que outros pesquisadores em outros contextos de pesquisa não teriam. Então, esse próprio fazer da pesquisa etnográfica e o treinamento que o etnógrafo receberia para fazer isso, conforme a gente viu em Clifford, já treinaria a obter essas informações que escapam ao trivial numa pesquisa com outros métodos. Mais uma característica seria que o pesquisador trabalha efetivamente para a organização durante o desenrolar da pesquisa de campo. Em um dos estudos empíricos que a gente trouxe para o trabalho, isso aconteceu, mas em outro não. Então, aqui eu fiquei um pouco sem saber o quão fiel os pesquisadores precisam ser a esse pressuposto da metodologia, né? Alguns vão realmente trabalhar, outros vão trabalhar sem dizer que estão, né, realmente fazendo pesquisa, e aí a gente já traz uma implicação ética dentro do debate da etnografia, e outras pessoas realmente, outros pesquisadores vão realmente trabalhar dentro daquele contexto e vão pesquisar por já terem fácil acesso àquele campo. Mas uma característica seria que a leitura da subjetividade inerente aos discursos dos participantes, né, precisa estar presente na escrita etnográfica, pois esses não são exteriores aos atores que os produziram. Então, os discursos dos sujeitos precisam constar no relatório de pesquisa. A gente vai ver no estudo empírico que eu trouxe como os dois estudos fizeram isso de uma maneira diferente. Mas esses discursos precisam constar. Aqui no final eu trouxe uma enquete epistemológica para a gente refletir sobre aquela questão do que orienta a estratégia, o método da etnografia como estratégia de pesquisa, e com base na nossa reflexão, para quem ainda estava presente, a professora confirmou que seria o construtivismo, a epistemologia alinhada com os pressupostos do método da etnografia. A gente tinha ficado em dúvida em relação ao participatório, mas existe uma diferença entre a etnografia e a pesquisa participante, de ação participante, né? Porque a de ação participante exige que o pesquisador se insira naquele contexto de pesquisa com um viés ideológico e também político para mudar aquela realidade social. E na etnografia isso não acontece. O pesquisador e os sujeitos são encarados como construindo aquele fenômeno, mas ele se limita a uma observação participante. Então, é um pressuposto epistemológico que se alinha mais ao construtivismo, porque o pesquisador e o pesquisado se inserem na construção do fenômeno que está sendo estudado, mas não é participatório porque não envolve uma mudança ou uma ação específica em relação àquele fenômeno para mudar aquele quadro social, enfim, promover mudanças na sociedade. Não é esse o foco da pesquisa etnográfica. Embora as duas insiram tanto o pesquisador quanto o pesquisado nessa epistemologia maior, nessa estratégia de pesquisa. Aqui eu também trouxe como referência extra para a nossa discussão Bryman e Bell, 2011, porque no livro eles citam Gould, que mostra, através desse contínuo, a diferença exata entre etnografia e shadowing. Shadowing seria uma técnica de pesquisa dentro da etnografia. E essa técnica está ligada a esse contínuo porque remete à quantidade de reatividade que um pesquisador pode querer ter dentro do seu estudo. Então, na pesquisa participante, que seria a observação participante, o envolvimento é total. Aqui nós temos a etnografia clássica, em que o pesquisador se insere no campo de estudo. Muitas vezes os sujeitos pesquisados nem sabem que ele está fazendo uma pesquisa, justamente para evitar uma mudança de comportamento ou uma reatividade por parte desses sujeitos que vão mudar o seu comportamento, a sua maneira de agir costumeira, porque sabem que estão sendo observados para fins de pesquisa.
Isso não acontece e vai para o extremo oposto desse contínuo quando a gente está lidando com a técnica de shadowing, porque é uma técnica de coleta, ela usa os pressupostos da etnografia, o pesquisador também é partícipe nesse processo de construção do fenômeno social, mas ele se coloca de fora porque ele se coloca nessa postura de completo observador. E, como completo observador, ele vai se distanciar, vai ter uma alteridade maior em relação a esse sujeito pesquisado, para que ele consiga depreender do que ele observa todas as reações e interpretações do sujeito. Então, ele coloca mais ou menos uma barreira invisível entre quem ele observa e ele mesmo, para que ele consiga ter esse distanciamento que vai posicioná-lo como, essa é a visão do sujeito que eu estou pesquisando, essa é a minha. Eu não quero me envolver para não, digamos, me contaminar nas minhas interpretações, entre o que começa a interpretação dele sobre aquele fenômeno e onde começa a minha. E a gente vai ver que essa relação de distanciamento pode ser muito útil no estudo de caso empírico, que não é estudo de caso, tá? Mas no estudo empírico que a gente trouxe para discutir a técnica de shadowing mais adiante. Uma característica importante da etnografia, como eu falei, que até remete ao estudo de caso, aproveitando o gancho, é o fato dela precisar da triangulação de dados, como eu falei anteriormente. Então, é necessário que o pesquisador vá além de uma análise documental, vá além de uma entrevista semi-estruturada ou não estruturada, porque ele precisa realmente conhecer e se embrenhar no contexto do sujeito que ele está analisando para entender aquele fenômeno. E, por causa disso, ele pode ter acesso à história de vida desses participantes. O diário de campo se torna uma ferramenta de fonte de dado muito importante. E as próprias análises de símbolos mesmo abstratos, né? Símbolos organizacionais, logo, a comunicação entre os participantes numa organização, entre os trabalhadores, enfim. Vários dados servem como fonte de dados para a pesquisa etnográfica. E uma pesquisa etnográfica que se limite a um ou outro, às vezes acaba limitando o próprio potencial de análise do pesquisador. Então, não é muito bem visto como um pressuposto desse método de pesquisa não ter tanta fonte de dados. E aqui eu coloquei uma reflexão para vocês pensarem com base nessas informações que já dei até aqui. Qual seria a diferença, então, entre estudo de caso, etnografia ou sombreamento, que é outro nome para a técnica de shadowing. A gente vai delinear um pouco mais essas diferenças adiante. Como estudo empírico, a gente trouxe a leitura recomendada da Silva Ferreira em 2017, que analisou o sombreamento junto com uma pessoa com deficiência no contexto de uma universidade pública brasileira do Nordeste, se não me engano. Foi com base numa dissertação e foi publicada na Revista Brasileira de Educação Especial. A relevância do estudo apontado pelas autoras é a utilização da técnica de shadowing para o estudo da acessibilidade no ensino superior brasileiro, porque coloca o pesquisador como um instrumento vivo de coleta de dados, como eu falei, a base epistemológica é o construtivismo, mas insere o participante como protagonista. Então, elas justificam o uso da técnica de shadowing nesse caso, porque elas queriam colocar a pessoa com deficiência, que muitas vezes tem um discurso invisibilizado e até marginalizado na nossa sociedade, pelas relações de poder, né, que se estabelecem, no contexto principalmente do ensino superior, elas queriam dar voz para que esses alunos que foram objeto de estudo para entendimento do fenômeno, lembrando que o fenômeno era a acessibilidade no ensino superior brasileiro, e elas se utilizaram de uma orientação etnográfica para conseguir, a partir dos sujeitos que fazem parte da construção desse fenômeno,
chegar à análise que elas queriam e ao entendimento que elas esperavam desse objeto de estudo, que era o fenômeno. A gente não pode confundir dentro desse método o fenômeno, que é o objeto de interesse, com a cultura e os próprios participantes, porque isso são níveis que a etnografia traz para conseguir analisar esse fenômeno maior, que passa pelos sujeitos e pela cultura em que eles se inserem. Então, o participante precisa ser colocado como protagonista, e elas utilizaram a técnica de shadowing justamente para que as interpretações e as vivências desses alunos com deficiência se sobrepusessem às interpretações delas como professoras dessa universidade ou ou com narrativas de autoridades dentro desse cenário de ensino superior brasileiro. Uma questão que foi levantada pelas autoras foi a questão do tempo, e isso é crucial para o entendimento desse método e dessa técnica, porque, como eu falei, a etnografia e a shadowing sempre acontecem no tempo real, no aqui e no agora. É por isso que elas são chamadas de pesquisas naturalísticas também, segundo Strauss e Corban, 2008. Pesquisas naturalísticas são aquelas que acontecem no mundo real, aquelas que acontecem no aqui e no agora, em que o pesquisador consegue ter um acompanhamento. Seria um pouco diferente, seria mais ou menos parecido com um estudo de caso com orientação longitudinal, em que o pesquisador vai acompanhando os fenômenos, mas ainda assim é interessante a gente pensar que o estudo de caso traz características intrínsecas ao método que não necessariamente vão se aproximar de uma etnografia, principalmente por causa da questão epistemológica que a gente falou ainda há pouco. A aplicabilidade da técnica aos estudos sobre deficiência no Brasil foi o tema principal, e é muito importante que isso seja incluído no relatório de pesquisa. A gente precisa fazer essa relação entre por que essa técnica foi utilizada para entender o fenômeno que a gente pretende pesquisar, e elas conseguiram fazer isso muito bem a partir desse estudo empírico, e tecendo mais algumas relações com a metodologia. Elas utilizaram essa técnica em 6 estudantes com diferentes deficiências, sendo 3 mulheres e 3 homens de cursos de graduação, mas para o artigo que elas publicaram na revista, elas só trouxeram o relato de um estudante. Não sei por quê, mas imagino que tenha sido por causa do tamanho, né? Ia ficar muito grande. Elas conseguiram ter acesso a uma breve biografia, então, como eu falei, tiveram acesso à história de vida desses participantes, que é uma fonte de dados na pesquisa etnográfica, para entender a atitude do participante, o contexto pessoal e acadêmico no qual estava inserido. Então, até aí está muito bom, está dentro do que a gente viu como pressuposto desse método. Colocaram o local onde foi feita a etnografia, colocaram o período e também quantas horas durou o acompanhamento pela técnica de shadowing. É muito importante citar esse locus de pesquisa, é uma parte essencial do método também, porque precisa ficar muito claro por que foi escolhido aquele local para a investigação. A definição do local é uma das características essenciais que precisam estar descritas na seção de metodologia. Isso a gente viu nos 2 estudos empíricos. Também essa questão de quanto tempo durou o acompanhamento, né, a técnica de shadowing, e o relato das horas, né, qual era a frequência de acompanhamento que se tinha acesso dentro do campo. Uma curiosidade que a professora também concordou comigo foi que as professoras desse estudo colocaram como sendo o método de estudo de caso. E aqui eu discordo, porque para mim elas fizeram uma etnografia utilizando a técnica de shadowing e não o estudo de caso em si. Mas, enfim, foi como elas definiram a metodologia delas. Aqui eu trouxe para mostrar como seria um diário de campo, porque essas autoras colocaram na descrição
dos resultados, na seção 5 do artigo, o próprio diário de campo. Muitos teóricos criticam isso, acham que o diário de campo deve ser para consumo pessoal do próprio pesquisador e não deve ser nunca disponibilizado para os leitores da pesquisa, né? Então, aqui elas já feriram um pouco, apesar de ter muito dissenso em relação a isso, se coloca o diário de campo, se não coloca. Muitos autores dizem que não se deve colocar. Então, nesse aspecto, eu acho que elas pecaram um pouco, porque, enfim, eu acho que é melhor não colocar, né? Quando não há consenso, é melhor não colocar. Mas o fato delas terem colocado mostra pra gente muita coisa boa na prática. Para mostrar exatamente como deve ser a escrita desse diário de campo, ou pelo menos para a gente ter algumas ideias. Então, aqui elas colocaram o nome fictício, né, para não envolver aspectos éticos, elas deram um nome fictício para o pesquisado, a data em que se iniciou, o horário que aconteceu. Reparem que essa escrita do diário de campo, uma hora acontece na terceira pessoa, quando elas falam as pesquisadoras encontraram, e depois volta para a primeira pessoa. Muitos teóricos também dizem, e eu li isso no Bryman e Bell, que a escrita do diário de campo deve ser em primeira pessoa, porque o pesquisador está inserido naquela observação que ele está fazendo. Mas eu acredito que elas tenham utilizado também a terceira pessoa, porque elas estão utilizando a shadowing. Então, não é necessariamente uma etnografia, é uma etnografia que utiliza uma técnica em que elas se distanciam do campo. Mas o fato delas terem misturado essas pessoas no discurso também me deixou um pouco confusa em relação à fidelidade ao método, né? E essa questão de ter colocado o discurso do pesquisado, elas fizeram. Então, realmente está dentro do que a gente viu anteriormente, que o discurso dos participantes precisa estar incluso no relatório de pesquisa, porque faz parte dessa tradução da realidade para o relatório, para a escrita do relatório. Então, aqui elas foram felizes, sempre vem entre aspas a fala do sujeito pesquisado, e também sempre reportado em terceira pessoa, como a gente vai ver que alguns autores defendem, e no próximo estudo de caso eles também fizeram assim. Aqui é mais para mostrar como elas terminaram, né, o diário de campo. Elas separaram pelos cenários em que elas acompanharam o sujeito pesquisado, que era o estudante com deficiência. Então, terceiro cenário, quarto cenário, os locais de dentro da universidade que ele frequenta e que elas acompanharam. E, por último, elas fizeram uma análise em cima do próprio diário de campo, para colocar o posicionamento delas como pesquisadoras e também confrontar com o posicionamento do próprio estudante quando ele teve acesso a esse relatório de pesquisa. Então, está alinhado com essa orientação epistemológica do construtivismo, porque existe realmente esse diálogo entre pesquisador e sujeito pesquisado para saber onde começa a interpretação de um, onde começa a interpretação do outro, está alinhado com a técnica de Shadowing. Como fonte de dados, elas também foram felizes em utilizar várias, então tiveram esse diário de campo, fizeram um levantamento documental para ter acesso ao registro desses estudantes que têm necessidades, né, de acessibilidade na universidade, fotografaram espaços acadêmicos, e como eu falei, as fotografias, enquanto símbolo desse contexto organizacional, são muito bem-vindas para análise de uma etnografia, e mais uma vez eu não entendo porque elas colocaram que fizeram um estudo de caso e não uma etnografia com a técnica de shadowing, e os dados da observação participante, direta e indireta, que aqui eu digo que foi uma observação não participante, porque elas fizeram uma shadowing. E as entrevistas, é muito interessante colocar que as entrevistas, segundo os autores lidos em Bryman e Bell, num estudo etnográfico, precisam se assemelhar mais a uma conversa, justamente para se aproximar o pesquisador do sujeito pesquisado.
Como o Bryman e Bell não falam especificamente da shadowing, eu fico me perguntando se essa entrevista dentro da técnica da shadowing também é conduzida tentando buscar essa proximidade entre participante ou não. Por esse estudo empírico, eu imagino que sim. E por fim elas colocam nas conclusões tudo que elas conseguiram observar em relação a essa técnica, ao resultado dessa técnica, como ela se insere dentro do cenário de pesquisas sobre deficiência no Brasil, para discutir essas relações de poder, e geralmente induzem as pessoas com deficiência a um lugar de marginalização e de sombreamento, digamos assim, para fazer um paralelo com a técnica, né? E essa relação final entre técnica, descoberta e teoria é o que marca realmente o fim do relatório de pesquisa. Então, elas também foram felizes nessa conclusão final. O segundo estudo de caso que a gente trouxe, que não foi estudo de caso, foi estudo empírico, enfim, foi sobre o processo de managing versus o management numa escola pública de ensino fundamental no Brasil, publicado pelo caderno ZEBAP. E os autores definem o managing como um processo inconcluso na formação do gestor. Muitas vezes, quando se estuda o management, se fala apenas de uma pessoa que teve aquela formação para virar gestor, passou por aquele processo formal e no final chega na prática e desenrola aqueles processos de aprendizagem que viu na sua preparação para chegar até ali. E esses autores se baseiam em Watson e Cunliffe para dizer que não é bem assim. Esse processo não é fechado e isolado da prática. As pessoas, quando chegam no campo, depois que elas são formadas, elas continuam a sua formação, só que dessa vez num diálogo e numa interlocução entre os diversos grupos de interesses que são afetados por essa prática gestora. E para investigar esse fenômeno, que era o objeto de interesse deles, o managing, eles se utilizaram de uma escola pública, que foi o locus de pesquisa, para conseguir analisar como uma nova gestora que assumiu, né, a direção da escola conseguiria conduzir todos os objetivos dessa organização a partir de um processo, da construção de um processo relacional e emergente. Então, reparem que esse fenômeno, assim como no estudo empírico anterior, resgata aquele pressuposto epistemológico do construtivismo. Então, estudar fenômenos que trazem necessariamente o pesquisador e os sujeitos pesquisados numa relação de construção com o ambiente no qual eles estão inseridos. Isso é essencial para uma pesquisa alinhada entre a epistemologia, a ontologia e a metodologia aplicada. Sobre a metodologia, eles afirmam terem usado duas técnicas para a coleta de dados. Eu acho que isso não é suficiente dentro da etnografia, como a gente viu. Aqui eles colocaram que foi uma observação não participante via shadowing, acertaram, né? E as outras autoras tinham dito que era participante, na verdade não era. Ou se era, ficou uma coisa meio contraditória, né? Em que se realizaram anotações em diários de campo. Então, a primeira fonte de dados teria sido essa observação junto com o diário de campo, e a segunda, documentos da escola referentes especificamente a atas de reuniões do conselho escolar. Então, apenas duas fontes de dados, eu acho que poderia ter desenvolvido mais em relação aos pressupostos da metodologia. Aqui eles também colocaram que as observações ocorreram de 2 a 5 vezes na semana, fizeram aquele relato preciso, né, de quanto que foi a interação deles com o campo. Isso é preciso, é necessário dentro do método, e colocaram como aconteceu o registro dessas observações no diário de campo.
em cadernos e telefone celular e anotaram palavras-chave ou frases que poderiam ser utilizadas para posterior expansão, que também é uma das técnicas empregadas para a elaboração do diário de campo. Diferentemente das autoras do outro estudo, eles não divulgaram o diário de campo nessa pesquisa, no relatório da pesquisa. Então, está alinhado ali com Kickoff, 1999, disse com Bryman e Bell que o diário de campo é para consumo pessoal e, com base nele, o pesquisador é que vai tecendo as interpretações para a posterior escrita do relatório final de pesquisa. Eles expuseram os critérios para a seleção do locus de pesquisa, como eu falei, escolheram essa escola pública justamente por trazer um cenário desafiador para uma pessoa que tinha acabado de sair da formação em gestão e queriam perceber se esse processo de construção da pessoa gestora ia continuar acontecendo ao invés de ser um processo engessado e concluso a partir do momento em que a pessoa se forma para exercer a função da gestão. E por causa disso escolheram esse cenário que traria muitos desafios dentro dessa perspectiva de gerenciamento junto a vários grupos de interesse distintos. E justificaram a adequação da metodologia à resolução do problema de pesquisa. Fizeram isso muito bem. Também trouxeram algumas informações relevantes sobre a técnica de shadowing para a nossa discussão aqui. E essa técnica teria a vantagem de tornar o pesquisador mais compreensivo em relação às visões e aos problemas vivenciados pela pessoa acompanhada, o que possibilita a obtenção de dados detalhados e fundamentais para o andamento do estudo. Ou seja, o que esses autores estão querendo trazer para nós? É aquilo que eu citei anteriormente. O foco do pesquisador que utiliza a etnografia é o fenômeno, mas ele se utiliza das pessoas que constroem esse fenômeno junto com ele para poder abarcar todas as dimensões e as análises que ele vai tecer sobre o que ele está analisando. E é por isso que se diz que a shadowing é uma técnica que possibilita vivenciar o campo com profundidade, porque ele pode estar inserido no momento em que aquele fenômeno está acontecendo, interagindo com as pessoas que também estão sujeitas e construindo aquele fenômeno junto com ele. Para compreender o processo de gestão managing como fruto das relações sociais, é importante que o pesquisador observe como os indivíduos vivenciam o cotidiano organizacional. Então, mais uma vez, os autores foram felizes em fazer essa inter-relação entre a técnica que eles escolheram utilizar na metodologia e o próprio fenômeno que eles estão querendo investigar. Essa relação precisa ocorrer para que isso esteja alinhado. Mais algumas características importantes sobre o método que eles trazem, a técnica, é que a shadowing propõe que se acompanhe um ator organizacional, mas a unidade de análise nunca é tal indivíduo ou suas ações isoladas, e sim as práticas da gestão. Então, o que ele está querendo dizer aqui é isso. A unidade de análise, por mais que se vale das pessoas que fazem parte daquele fenômeno, não deixa de ser o fenômeno. Então, isso é muito importante quando se está tentando aplicar a shadowing ou fazer uma etnografia, é a pessoa não confundir a unidade de análise, que não é o indivíduo ou os indivíduos que fazem parte daquela cultura, mas sim o fenômeno em questão, em estudo. A shadowing permite que o pesquisador acompanhe em determinados momentos outras pessoas da organização estudada. Para mostrar que aqui, por mais que às vezes nas referências a uma shadowing ou a etnografia a gente se refira ao acompanhamento de um sujeito em particular, isso não significa que os pesquisadores não fizeram um acompanhamento de outros sujeitos que também participam daquele fenômeno, porque, mais uma vez, o que é do interesse, a unidade de análise aqui da etnografia e da shadowing é o fenômeno, e não os sujeitos. Então, se o pesquisador, quando vai a campo, percebe que existem outros sujeitos que podem oferecer interpretações e análises relevantes para ele investigar aquele processo, ele vai poder acompanhar esses sujeitos e não se
se prender a um apenas porque a metodologia envolve só o acompanhamento de só um sujeito. Não é isso que diz a método da etnografia. Essa relação muito próxima entre pesquisador e pesquisados faz com que a shadowing gere uma situação desfavorável ao pesquisador, já que os pesquisados sentem sua privacidade invadida e buscam com isso tornar confidenciais as informações da dinâmica organizacional. Aqui é aquela questão da reatividade que eu trouxe anteriormente, mas eu também identifiquei um paradoxo aqui, porque a shadowing, ela traz justamente um distanciamento entre pesquisador e pesquisado, e é por causa desse distanciamento e não dessa proximidade, como os autores afirmam, que deixam esses sujeitos numa situação desconfortável e que pode acabar levando a essa mudança de comportamento que não é muito favorável ao pesquisador, porque acaba inviabilizando a análise daquele fenômeno realmente que ele está tentando interpretar. Então, aqui eu achei que ficou um pouco paradoxal, né? Porque é justamente o distanciamento que gera essa sensação de privacidade invadida, porque aquela pessoa tem a consciência de que está sendo estudada, está sendo analisada por uma pesquisa futura, então ela acaba sentindo isso e acaba mudando o comportamento em face disso. Aqui eu tirei um trecho da apresentação de resultados, vejam como foi bem diferente do estudo de campo anterior que a gente trouxe, em que as autoras colocaram o diário de campo aqui, ele se limitou a narrar e a descrever o que ele experimentou em terceira pessoa e a colocar trechos do discurso da gestora, que foi quem ele acompanhou pela técnica de shadowing, não afirmou ter acompanhado nenhuma outra pessoa, embora ele pudesse fazer isso. E conforme a gente viu em Coffey, 1999, em Bryman e Bell, seria assim que deveria ser a apresentação de resultados numa pesquisa etnográfica, embora, como eu falei, alguns autores defendam que isso é relativo, existem concordâncias e discordâncias em relação a essa prática. O que é importante de citar aqui é que necessariamente essa apresentação dos resultados precisa conter uma narrativa que vai envolver o leitor e realmente transportá-lo para aquele contexto da pesquisa, que é a tradução daquela experiência para aquela pessoa que está lendo. E também existe uma função de descrição, que é quando o pesquisador vai construir a teoria com base naquela narrativa que ele fez. Então, essas duas características precisam estar inclusas dentro da apresentação de resultados e da conclusão no relatório de pesquisa etnográfica. E aqui eu percebi que eles fizeram isso dentro dos pressupostos desse autor, Coffey, porque colocaram em terceira pessoa e apresentaram os discursos dos sujeitos, como a gente viu que precisa ser feito, segundo Godoy, Bandeira de Mello e Silva. Já aqui é um pedaço de um trecho da conclusão em que ele faz essa inter-relação da terceira pessoa, continua sempre escrevendo em terceira pessoa, mas já faz referência com a literatura. Percebam que, quando ele faz a descrição dos resultados, não há referência nenhuma à literatura que ele utilizou como preparação teórica para a pesquisa de campo. Ele apenas narra o que ele observou em terceira pessoa e coloca trechos dos discursos relevantes dos sujeitos. Na apresentação da conclusão é que ele consegue fazer essas relações entre a literatura para a construção da teoria, como eu falei, partindo numa perspectiva micro, que foi a análise daquele contexto que ele analisou, para uma perspectiva macro, que vai construir a teoria relacionada àquele fenômeno a partir do estudo dele. E, por fim, essas foram as nossas referências. Eu espero que eu tenha ajudado quem não conseguiu participar do final da apresentação a ter um pouco melhor diferenciado, né, as distinções entre a shadowing e a etnografia.
E é isso, muito obrigada.